Bom dia, vamos continuar a leitura da Bíblia Católica, continuando o livro de Crônicas, o primeiro livro de Crônicas, capítulo 19, dando continuidade, né? Isso. Acontecendo, pois ter falecido Naás, rei dos Amonitas, reinou seu filho em seu lugar, e disse o rei Davi: Eu quero mostrar o meu afeto a Anom, filho de Naás, pois que seu pai me fez favor. Davi mandou os mensageiros para consolarem na morte de seu pai. Desculpa. Perdi aqui. Davi mandou os mensageiros para consolarem na morte de seu pai, os quais, tendo chegado ao país dos Amonitas para consolarem Hanon, os grandes dos Amonitas disseram a Hanon: Tu cuidas, talvez, que Davi, por honrar a memória do teu pai, te mandou homens que te consolassem, e não advertes que os seus servos vieram a reconhecer e investigar e a esquadrinhar o teu país. Vendo, pois, os Amonitas que tinham ofendido a Davi, assim Hanon, como o demais povo, mandaram 1.000 talentos de prata para tomarem ao seu soldo carroças de guerra, cavalaria da Mesopotâmia e da Síria, de Maaca e de Soba, e assoldaram 32.000 carroças. O rei Maaca com o seu povo, e tendo eles marchado, acamparam-se de fronte Medaba, e os amonitas, tendo ajuntado das suas cidades, saíram para a guerra. Informado Davi disso, mandou a Joba e todo o exército de homens valentes. Tendo saído os amonitas, postaram-se em batalha junto da porta da cidade, e os reis que tinham vindo em seu socorro fizeram alto separadamente na campina. Pelo que Joabe, entendendo que lhe queriam dar batalha pela frente e pela retaguarda, escolheu os homens mais esforçados de todo Israel e marchou contra os sírios. O resto do exército deu o comando a Absai, seu irmão, e marcharam contra os amonitas. E disse: Se os sírios me vencerem, tu virás socorrer-me; se os amonitas te vencerem, eu te socorrerei. Esforça-te e pelejemos valorosamente pelo nosso povo e pelas cidades de Deus. E o Senhor fará o que bem lhe parecer. Mas marchou, pois, Joabe e o povo que estava com ele contra os sírios para a batalha, e pôs em fugida. Os amonitas, vendo que tinham fugido os sírios, fugiram ele também Absai, irmão de Joabe, e entraram na cidade. Joabe também voltou para Jerusalém. Mas vendo os sírios vencidos por Israel, mandaram os mensageiros e fizeram vir os sírios, que viviam na banda além do rio. Safaque, general do exército de Adarezer, era o seu comandante. Do que avisado, Davi juntou todo Israel e passou o Jordão, e deu de repente sobre eles os que acometeu pela frente com o exército formado em batalha, pelejando eles contra. Mas os sírios fugiram diante de Israel, e Davi destroçou os sírios em 7.000 carroças, e matou 40.000 homens de pé, e Safaque, general do exército. Vendo, pois, os servos de Adarezer, que eram vencidos pelos israelitas, passaram para Davi e lhe ficaram sujeitos. Os sírios não quiseram mais dar socorros aos amonitas. Sucedeu, pois que tendo decorrido 1 ano naquele tempo que os reis costumavam ir para a guerra, ajuntou Joabe o exército e a flor das tropas, assolou o país dos amonitas e passou adiante e pôs o sítio a Raba. Davi, porém, ficou em Jerusalém, enquanto Joabe bateu Raba e a destruiu. Davi tirou a coroa em cima da cabeça de Melcom e achou nela o peso de 1 talento de ouro, pedras preciosíssimas, e de que fez para si um diadema. Levou também muitos despojos das cidades. Mandou também sair por cima deles trilhos e grades e carros ferrados até que ficassem despedaçados e esmigalhados. O mesmo fez em todas as cidades dos amonitas e voltou para Jerusalém com todo o seu povo. Depois disso, fez guerra em Gazer contra os filisteus, onde Sobocai e Rusate matou Safai da raça de Rafaim e os humilhou. Fez ainda outra guerra contra os filisteus e a Deodato, filho de Bosque, além de Belém, e matou o irmão de Golias e Jete, cuja lança haste era como um órgão dos tecelões. Davi.
Ainda houve outra guerra em Jet, onde se achou um homem por extremo alto que tinha 6 dedos em pés e mãos, isso é, 24 por todos, o qual em si era também da raça de Rafa, e ultrajava insolenemente os israelitas. Jonathan, filho de Samá, irmão de Davi, o matou. Esses são os filhos de Rafaim de Jet que foram mortos pela mão de Davi e de sua gente. Este ultrajava insolenemente os israelitas, e Jonathan, filho de Samar, irmão de Davi, o matou. Esses são os filhos de Rafaim de Jet, que foram mortos, de Jet, não sei, né, com G, foram mortos pela mão de Davi e de sua gente. Levantou-se, pois, Satanás contra Israel, e incitou a Davi a fazer resenha de Israel. E disse Davi a Joabe e aos principais do povo: Ide, fazei contra Israel, desde Bersabé até Dan, trazei o número para eu o saber. Joabe respondeu o Senhor, e multiplique o seu povo 100 vezes mais do que ele é. Acaso, rei, meu senhor, não são todos servos teus? Por que meu senhor averiguar isto, se imputará o pecado a Israel? Contudo, prevaleceu mais a ordem do rei, e partiu, correu à roda de Israel e voltou para Jerusalém. Deu a Davi o rol daqueles quem passou revista. Acharam-se de Israel todo o número, 1.100.000 homens capazes de tomar armas, e de Judá 470.000 homens de guerra. Não contou Joabe os da tribo de Levi, e nem os da tribo de Benjamim, porque executava dimamente a ordem do rei. Desagradou a Deus essa ordem e feriu a Israel. Ele disse a Davi a Deus: Eu cometi um grande pecado em fazer isso. Eu peço que te perdoes a culpa a teu servo, porque eu obrei neciamente. Nécio geralmente de forma ignorante. A gente vai mudar um pouquinho a maneira de leitura. Não sei quem for chegando até aqui, for tendo visto os tipos de leitura que nós tivemos até ontem. Vocês vão ver que vai mudar um pouco o ritmo de leitura, às vezes os comentários. Eu vou tentar explicar algumas palavras que eu vejo que às vezes pode ser dificultoso, pra gente ir melhorando esse estudo. A gente vai ter muitas novidades por aqui. E vai ser assim, eu não vou mudar nada que tá pra trás, eu vou deixar do jeito que foi até então, e agora a gente vai continuar mais. E a gente também vai ter alguns outros vídeos aí, que não vão ser só de leitura, mas no momento a gente vai ler. Vamos lá. Desagradou a Deus essa ordem, feriu Israel e disse: Davi, eu cometi um grande pecado em fazer isso. Eu peço que te perdoes a culpa do seu servo, porque eu obrei neciamente. E falou o Senhor Gade, a vidente de Davi, dizendo: Vai e fala com Davi, diz-lhe: Eis aqui o que diz o Senhor. Eu te dou escolha de 3 coisas. Escolhe uma, qual quiseres, e eu te a farei. Tendo vindo a Gade à presença de Davi, disse-lhe: Eis aqui o que diz o Senhor, escolhe o que quiseres, ou a sofrer de fome 3 anos, ou fugir diante dos teus inimigos 3 meses, e se puderes escapar da sua espada, ou estar do despacho da espada do Senhor 3 dias, graçando a peste na terra, e o anjo do Senhor fazendo estragos em todas as terras de Israel. Vê agora que hei de responder a quem me enviou. Respondeu Davi a Gaade: De toda parte me vê de língua de aperto, mas para mim é melhor cair nas mãos do Senhor, porque é de muita misericórdia do que cair nas mãos dos homens. Mandou, pois, o Senhor a peste a Israel, e morreram de Israel 70.000 homens. Mandou também o seu anjo a Jerusalém para assolar, e ao tempo em que estava ferido, olhou o Senhor e compadeceu de um castigo tão terrível, e mandou ao anjo exterminador: Basta, cesse já a tua mão, pois que o anjo do Senhor estava perto da eira, e Ornã, o Jebuseu. E Davi, levantando os olhos, viu um anjo do Senhor que estava entre o céu e a terra, e uma espada desembainhada na sua mão, voltada contra Jerusalém. Então, assim Davi, como seus anciãos cobertos de cilícios, se prostaram os rostos por terra. Davi disse a Deus: Eu não sou eu quem mandei que contasse o povo? Eu sou o que pequei, eu que fiz o mal. Mas esse rebanho que mereceu ele? Volte-se, pois te peço, Senhor meu Deus, a tua mão contra mim e contra a casa do meu pai, mas que o teu povo não seja castigado. E o anjo do Senhor mandou a Gade que dissesse a Davi que viesse e levantasse um altar ao Senhor, Deus, na eira de Ornã Jebuseu. Foi Davi, pois conforme a ordem de Gade, que lhe havia intimidado na parte do Senhor. Mas Ornã, os 4 filhos seus, que com ele estavam tendo levantado os olhos e visto o anjo, se esconderam, porque naquele tempo estava debulhando no trigo da eira. Quando Davi se vinha chegando para Ornã, viu Ornã e saindo da sua eira em seu encontro, lhe fez uma profunda reverência, baixando-se até o chão. E Davi disse-lhe: Dá-me o lugar da tua eira para eu edificar nele um altar ao Senhor, de modo que recebas a quantia do seu valor e cesse a praga de cima do povo. Respondeu Ornã e Davi:
Toma, e o rei, meu senhor, faça dela o que for do seu agrado. Eu darei também bois para o holocausto, e os trilhos para a lenha, e o trigo para o sacrifício. Darei de tudo de muito boa vontade. E o rei Davi lhe disse: Não se fará assim, mas eu não devo tirar-te o teu. Oferecer ao Senhor holocaustos que não me custam nada. Deu depois Davi a Ornã pelo terreno 600 ciclos de ouro de bom peso. Levantou ali um altar, ofereceu os holocaustos e pacíficos, invocou ao Senhor, o Senhor, e ele o ouviu, mandando do céu fogo sobre o altar do holocausto. Mandou o Senhor ao anjo, ele meteu a sua espada na bainha. Logo, pois Davi, vendo que o Senhor tinha ouvido na ira de Ornã de Jebuseu, imolou ali vítimas. E o tabernáculo do Senhor, que Moisés tinha feito no deserto, e o altar dos holocaustos, estavam então no alto de Gabaon. Não teve Davi força para ir até o altar e fazer ali oração a Deus, porque tinha ficado de extremo aterrado ao ver a espada do anjo do Senhor. Disse Davi: Essa é a casa de Deus, esse é o altar para os holocaustos que Israel há de oferecer. E mandou que se ajuntassem todos os prosélitos da terra de Israel, e tomou deles cabouqueiros para cortarem e lavarem as pedras, para se edificar a casa de Deus. Fez Davi também um grande provimento de ferragem para pregos das portas e para travar as juntas. Inumerável preço de bronze. Não tinham outro sim preço de madeiras de cedro que os sidônios e tírios tinham trazido a Davi. E disse Davi: Meu filho Salomão é um moço pequeno e tenro. A casa, porém, que eu desejo que se edifique ao Senhor deve ser tal qual que seja nomeada em todos os países. Preparar-lhe-ei, pois, para ele o necessário. E por essa razão, antes de sua morte, dispôs todas as coisas precisas. Vamos lá. Chamou seu filho Salomão, ordenou-lhe que ele edificasse a casa do Senhor Deus de Israel, e disse Davi a Salomão: Meu filho, a minha intenção foi edificar uma casa em nome do Senhor meu Deus. Mas o Senhor me falou dizendo: Tu tens derramado muito sangue, e tens dado muitas batalhas. Tu não poderás edificar o meu nome depois de tanto sangue derramado na minha presença. O filho que te nascer será um homem quietíssimo, porque eu o porei em paz quando a todos os seus inimigos em roda. E por essa causa será chamado pacífico. Eu darei paz e descanso a Israel durante todos os seus dias. Ele edificará uma casa ao meu nome, e ele será o meu filho. Eu serei o seu pai. Eu firmarei o trono do seu reino sobre Israel eternamente. Agora, pois o Senhor seja contigo, meu filho. Sê ditoso e edifica uma casa ao Senhor teu Deus, como ele te predisse de ti. O Senhor te dê também prudência e siso, para que possas reger a Israel e guardar a lei do Senhor teu Deus. Porque então tu serás bem-sucedido, se guardares os mandamentos e as leis que o Senhor mandou a Moisés, que ensinasse a Israel. Arma-te da fortaleza e obra varonilmente, não temas nada e nem te desalentes, já que vês na minha pobreza na minha pobreza preparei para os gastos da casa do Senhor 100.000 talentos de ouro e 1.000.000 de talentos de pratas. O bronze, porém, e o ferro não tem peso, porque o número é excedido pela quantidade. Tenho prontas madeiras e pedras para todos os gastos. Tens também infinitos oficiais, canteiros e pedreiros e carpinteiros, e de todas as artes os mais apurados na execução da obra. Em todas as artes, em ouro e em prata e em cobre e em ferro, que não tem número. Levanta-te, pois, e metes a mãos à obra, e o Senhor será contigo. E mandou Davi todos os chefes de Israel, que ajudou o Senhor vosso Deus, que está convosco, e que por Deus deu a paz a todas as partes, e que entregou todos os vasos inimigos nas vossas mãos, e que a terra está sujeita diante do Senhor e diante do seu povo. Disponde logo os vossos corações e as vossas almas para buscardes o Senhor vosso Deus. Levantai-vos e edificai o santuário do Senhor Deus, para que a arca do santuário do Senhor e os vasos consagrados sejam translados para a casa que se vai edificar ao nome do Senhor. Achando-se, pois Davi velho, cheio de dias, constituiu o rei de Israel seu filho Salomão, e ajuntou a todos os príncipes de Israel e aos sacerdotes e levitas. E foram contados os levitas de 30 anos e para cima, e acharam-se 38.000 homens. Destes foram escolhidos e distribuídos 24.000 para o ministério da casa do Senhor, para o propósito de juízes 6.000, 4.000 porteiros
e outros tantos cantores que cantavam os louvores do Senhor ao som dos instrumentos que tinham mandado fazer para se tocarem. E Davi distribuiu por turnos os filhos de Levi, a saber, de Gerson, de Caate e de Merari. Filhos de Gerson foram Leedã e Semei. Filhos de Leedã, Jaiel, Chefe, Zetã, Joel e Joel. Filhos de Semei, Salomite, Osiel e Arã. Esses são os das famílias de Leedã. Os filhos de Semei são Lete, Ziza, Jaúz e Baria. Esses são os filhos de Semei. Leete, pois era o primeiro, Ziza o segundo, Jaúz, porém, Barira não tiveram muitos filhos e por isso foram contados numa só família e numa só casa. Filhos de Caate foram 4, Anrão, Izar, Hebron e Osiel. Filhos de Anrão, Arão e Moisés. Arão foi separado para servir no Santo dos Santos e ele e os seus filhos perpetuamente para oferecer um censo ao Senhor, segundo o seu rito, o para bendizer o seu nome para sempre. Os filhos de Moisés, de Deus, também foram contados da tribo de Levi. Filhos de Moisés são Gerson e Eliezer. Filhos de Gerson, Sobuel o primeiro. E os filhos de Eliezer foram Roóbel o primeiro. Não teve Eliezer outros filhos, mas os filhos de Roóbel se multiplicaram muito. Filhos de Issaar e Salomite o primeiro. Filhos de Hebron, Gerizou o primeiro, Amarias o segundo, Jaziel o terceiro, Jequimão o quarto. Filhos de Josiel, Mica o primeiro e Gesias o segundo. Filhos de Merari, Mooli e Muzi. Filhos de Mooli, Eleazar e Cis. Eleazar morreu e não teve filhos, senão filhas, e casaram com os filhos de Cis, os seus irmãos. Filhos de Muzi, 3, Mooli, Éder e Jerimote. Eis aqui os filhos de Levi, chefes das suas parentelas e famílias, contados um por um, que serviam por turnos nas funções dos ministérios da casa do Senhor desde 20 anos e para cima. Porque disse Davi, o Senhor Deus de Israel deu paz a seu povo e habitação em Jerusalém para sempre. E ao diante será mais o cargo dos levitas, os levarão ao tabernáculo e todos os vasos dos seus ministérios. Também, segundo as últimas ordenanças de Davi, contar-se-á o número dos filhos de Levi desde 20 anos para cima. Estarão sujeitos aos filhos de Arão para o culto da casa do Senhor, nos vestíbulos e nas câmeras e no lugar da purificação e no santuário, em todas as funções dos ministérios do templo do Senhor. Porém, os sacerdotes terão intendência sobre os pães da proposição e o sacrifício da farinha, sobre os bolos asmos, sobre o que se assa e sobre os pesos e medidas. Os levitas assistiam pela manhã o cantar dos louvores do Senhor. E do mesmo modo à tarde, tanto na oferenda dos holocaustos oferecidos ao Senhor como nos dias de sábado e nos primeiros dos meses e nas outras solenidades conforme o número e as cerimônias de cada coisa, continuamente na presença do Senhor. Observaram cuidadosamente as ordenanças que respeitam ao tabernáculo do concerto e ao culto do santuário e à obediência dos filhos de Arão e seus irmãos, para ministrarem na casa do Senhor. Os filhos de Arão foram repartidos nessas classes. Filhos de Arão foram Nadab, Abiú, Eleazar e Itamar, mas Nadab e Abiú morreram antes do seu pai sem deixar filhos. Eleazar e Itamar exerceram as funções do sacerdócio. Repartiu-os Davi, isso é, Sodoc, filho de Eleazar, e Aimeleque, filhos do Itamar, fixando seus turnos e ministérios. Mas achou que eram muito mais os filhos de Eleazar entre os chefes de famílias que os filhos de Itamar e dividiu-os, isto é, os filhos de Eleazar em 16 famílias, cada um com seus príncipes, e aos filhos de Itamar em 8 pelas suas famílias e casas. E repartiu por sorte ambas as famílias entre si, porque havia príncipes do santuário, os príncipes de Deus, tanto os filhos de Eleazar como os filhos de Itamar, e os Semeias, filhos de Natanael da tribo de Levi. O secretário fez o rol deles na presença do rei dos príncipes, do sacerdote Sadoc e Aimeleque, filho de Abiatar, diante dos chefes das famílias sacerdotais levíticas. Tomando primeiro a casa de Eleazar, que era sobre as outras, e deu a outra casa de Itamar, que tinha outras subordinadas a si. Assim, a primeira sorte saiu a Joiaribe, a segunda a Gedeia, a terceira a Harim, a quarta a Seurim, a quinta a Melqui, a sexta a Maimã, sétima a Acos, a oitava a Abia, a nona a Jesua, a décima a Sequênia. Com licença. A undécima a Eliasibe, a duodécima Jacim, a 13ª a Opfa, a 14ª a Esbaade, a 15ª a Belga, a 16ª a Emera, a 17ª a Ezira, a 18ª a Áfsias, a 19ª a Fateia, a 20ª a Ezequiel, 21ª a Joaquim, 22ª a Gamu, 23ª a Dalaial,
desde 24ª Maaziel, e essa é a sua distribuição segundo os ministérios para servirem à casa do Senhor, segundo o rio debaixo da direção de Arão, seu pai, quando tinha mandado o Senhor Deus de Israel. Dos filhos de Levi, de que se não falou, filhos de Arã, Subale, dos filhos de Subael, era de Gedeia, e dos filhos de Robe, a chefe era de Gesias. Salemote, filho de Izari e Jate, foram de Izari e Jaate, filho de Salemote. Jerial, filho primogênito, Amarias o segundo, Jaziel, Jequimã, Oziel, Mica, Samir, Gésia, Zacarias, Merari, Moli e Muzi. Filhos de Ozial, Beno. Filhos de Merari foram Ozial, Soan, Zacur e Ebri. De Moli, Eleazar, que não teve filhos. E filho de Cis, Jeramel. Filhos de Muzi foram Moole, Eder e Jerimote. Esses são os filhos de Levi segundo as casas das suas famílias. Estes também lançaram sortes com seus de filho de Cis e Jeramel. Filhos de Muzi foram Moole, Eder e Jerimote. Esses são os filhos de Levi segundo as casas das suas famílias, e também lançaram sorte com seus irmãos de Arão em presença do rei Davi e de Sadoc e Aimeleque, dos chefes de famílias sacerdotais e levíticas. Assim, os anciãos como os mais moços, a todos a sorte distribuiu igualmente. Davi e os principais oficiais do exército escolheram para os ministérios os filhos de Asaf e de Enã, servindo segundo seu número o emprego que lhes fora destinado. Dos filhos de Asaf, Zacur e José e Natania, Azarel e os filhos de Asaf, de baixo em direção de Asaf, que cantava ao lado do rei. Quanto a Editum, os filhos de Editum são Godolias, Sori, Gezéias, Asabias, Matatias, 6 debaixo da direção de seu pai Editum, que cantava ao som de cítara, presidindo os que cantavam e louvavam ao Senhor. Quanto a Emã, filhos de Enã, Bocial, Matanial, Oziel, Sabuel e Jerimote, Ananias, Anani, Eliata, Gedeuti, Rometiezer, Jebacaça, Melote, Otira e Maaziote. Todos eram filhos de Emã, vidente dos reis nos louvores de Deus para exaltar o seu poder. E Deus a Emã 14 filhos, e deu Deus a Emã 14 filhos e 3 filhas. Desculpem. Todos estavam repartidos debaixo do magistério do seu pai para cantarem no templo do Senhor, ao som de tímpalos e de saltérios e cítaras para os ministérios na casa do Senhor, conforme a ordem do rei, a saber, os filhos de Asaf, de Ditum e de Enã. E o número desses com seus irmãos e todos os mestres que ensinavam os cânticos eram 288. Eles deitaram sortes pelas suas classes igualmente, tanto maior quanto menor, e assim o douto como o indouto. E saiu a primeira sorte a José, que era da casa de Asaf, a segunda a Godolias, assim para ele como seus filhos, e irmãos que eram 12. Agora eu vou continuar, porque todos aqui vão falar sempre que os irmãos que eram 12, então e os seus filhos. Então, assim, ó. Então, depois de Godolias veio a terceira a Zacur, depois a Izari, depois a Natanias, depois a Bocial, Israela, Jesaia, Matanias, Semeias, Asrael, e a 12ª, depois Absai e os seus filhos também. Aí, ó, a 13ª, Subael, depois, que tá tudo são iguais, né? A 14ª, porque foi repartido igual. A 14ª, Matatias, filhos de irmãos, que depois Jerimote, depois Ananias, depois Agebacaça, depois a Anani, depois a Melote, Eliata, a todos eles, a Eliata, a Otir, todos eles aos filhos de irmãos, que no total davam 12. A 22ª Gedelte a seus filhos e irmãos, que também eram 12. Depois a Maaziote, depois a Rometiezer e todos eles. As distribuições, porém, dos porteiros foram assim: os coritas, Messelenita, filho de Coré, dos filhos de Asaf, filhos de Meselinha, que foram Zacarias, o primogênito, Jadiel, o segundo, Zabadias, o terceiro, e Natanael, o quarto. Elão, Joanã, Elionai, e os filhos de Obedeon, Semeias, Josabel, Joabe, Sacar, Natanael, Amiel, Issacar, Folati, porque o Senhor o abençoou. Semei, o seu filho, teve filhos chefes de famílias, porque eram homens esforçadíssimos. E eles foram Otini, Rafael e Obed, Eusabade e seus irmãos, que eram homens fortíssimos, como também Eliú e Samaquias. Todos eram filhos de Obededom.
Ele e seus filhos, irmãos robustíssimos para o seu emprego, 62 da casa de Obededom. Os filhos de Meusemia e seus irmãos muito valentes eram 18, mais de Oza e os filhos de Merari, Senri o chefe, porque o seu pai não tinha tido primogênito, por isso ele tinha dado o primeiro lugar. Eucias o segundo, Tabelias o terceiro, Zacarias o quarto, todos filhos e irmãos de Oza, que eram 13. Estes foram destinados para porteiros, de tal sorte que os capitães das guardas, assim como seus irmãos, servissem para a casa do Senhor. Deitaram-se, pois, sortes por igual, assim que os pequenos como os grandes pelas suas famílias, para cada uma das portas. Caiu, pois, a sorte da porta do Oriente a Selemias e a Zacarias seu filho, um homem prudentíssimo e habilíssimo. Cubim, sorte do setentrião. A do meio-dia, Obededom e seus filhos. Nessa parte da casa estava o conselho dos anciãos. A Cefim e Ossa caiu a do ocidente, junto à porta que guia para a estrada da subida. Uma quarta de frente à outra de guarda. O oriente pôs 6 levitas, o setentrião e ao setentrião 4 por dia. Ao meio-dia, do mesmo modo, 4. E onde estava um conselho de 2 em 2. Nas celas dos porteiros e ao ocidente estavam no quarto caminho, e 2 a cada cela. Eis aqui as distribuições dos porteiros dos filhos de Coré e de Merari. Aquias, porém, era o guarda dos tesouros da casa de Deus e dos vasos sagrados. Filhos de Ledã, filhos de Gersoni. De Ledã vieram esses chefes de família, de Ledã, Gersoni e Jeieli. Filhos de Jeieli, Zatã e Joel, seus irmãos. De Amrão, de Assar e de Hebron e de Osiel e de Subael, filho de Gerson, filho de Moisés, que era o superintendente dos tesouros. Eliezer, seu irmão, qual foi Rabi, o filho destes Isaías, filho deste Jorão e filho deste de Zecri, filho de Selemite. O mesmo Selemite e seus irmãos eram oficiais dos tesouros das coisas santas, e o rei Davi e os príncipes das famílias e os tribunos e os centuriões, os cabos do exército, tinham consagrado das guerras e dos despojos das batalhas que eles tinham consagrado para a construção de alfaias ao templo do Senhor. Todas essas coisas consagrou Samuel, o vidente, e Saul, filho de Cis, e Abner, filho de Ner, e Joabe, filho de Sarva. Todos os que ofereciam esses donativos punham nas mãos de Selemite e de seus irmãos. E aos da família de Issar, que presidia os Conenias, seus filhos cuidavam dos negócios de fora, que tocavam a Israel para instruí-los e julgá-los. E Asabias, filha de Hebron e seus irmãos, homens muito fortes, 1.700 governaram os israelitas além do Jordão para o ocidente em todas as coisas pertencentes ao serviço do Senhor e do rei. Jeria foi chefe da prosperidade de Hebron pelas suas famílias e ramos. No ano 40º do reinado de Davi, fez-se a resenha e acharam-se em Jazer e Galaade homens fortíssimos. Seus irmãos, de mais robusta idade, 2.700 chefes de famílias, e o rei Davi os constituiu sobre a tribo de Ruben e de Gade, sobre a meia tribo de Manassés para o serviço que respeitava a Deus e ao rei. Os filhos de Israel, segundo o seu número, os chefes das famílias e os tribunos, os centuriões, prefeitos que serviam ao rei, distribuídos pelas suas turmas, enfrentando e saindo da guarda todos os meses do ano, esses o comandavam a 24.000 homens. A primeira turma, no primeiro mês, comandava Gesboão, filho de Zabediel, que estavam às suas ordens 24.000. Era da casa de Farés, o primeiro entre todos os príncipes comandantes do exército no primeiro mês. Dubia, a oita, comandava a turma do segundo mês, e subordinado a ele o outro chamado de Macelote, que comandava uma parte dessa tropa de 24.000. O chefe de terceira turma no terceiro mês era o sacerdote de Banaias, filho de Jojaba, e tinha a sua divisão de 24.000. Este é aquele Bananais mais valente dentre os 30, superior aos 30. E seu filho Amizabad comandava a turma que lhe era subordinada. No quarto mês, era Azael, irmão de Joabe, e Zabadia, seu filho, depois dele, era uma turma de 24.000. O quinto chefe no quinto mês era Samote de Jesser. O sexto era Ira, filho de Assés, de Tecoa. O sétimo era Elis de Falone, na tribo de Efraim, a sua turma também de 24.000, todos eles não perderam, não. O oitavo mês, em Sobocai de Rustate, da estirpe de Zaari. No nono era Abiezer de Anatote, dos filhos de Gemini. O décimo era Marari,
e ele era de Netofate, descendente de Zarai. O 1º era Bananaias, de Fratom, da tribo de Efraim. O 12º era Ildai, de Nefotate, descendente de Cotoniel. Os príncipes das tribos de Israel, da de Ruben, era de Eliezer, filho de Zecri, e da de Simeão, Safatias, filho de Maaca, da Levi, Asabias, filho de Camuel, e de Araão, de Sadoc. Da de Judá, ele, o irmão de Davi, de Issacar, Amri, filho de Miguel, da de Zabulon, Gemaias, filho de Abidias, da de Neftali, Jerimote, filho de Osriel, e da de Efraim, Oséias, filho de Osaziú, da meia tribo de Manassés, Joel, filho de Fadaia, e da outra meia tribo de Manassés em Galaade, Jado, filho de Zacarias, e da de Benjamim, Jaziel, filho de Abner, e da de Dan, Esriel, filho de Jeroão. Estes eram os príncipes dos filhos de Israel. Não quis, porém, Davi contar os que eram para baixo de 20 anos, porque o Senhor tinha dito que ele se multiplicaria em Israel como as estrelas do céu. Joabe, filho de Sárvia, tinha começado a fazer o seu arrolamento, mas não acabou, porque por isso a ira de Deus tinha caído sobre Israel, e pelo número dos que estavam já contados, não se referiu nos fatos do rei Davi. E o tesoureiro mor era o rei Asmote, filho de Ediel. O intendente, porém, dos tesouros que havia nas cidades e nas vilas e nos castelos eram Jonathan, filho de Osias, e Ersri, filho de Quelube. Era o superintendente da agricultura e dos lavradores que cultivavam as terras. Semeias de Romati eram das vinhas, e Zabdias de Efoni eram das adegas, Balanã e Geder eram das olivas, as figueiras que estavam nos campos. Joás era dos armazéns de azeites, e dos rebanhos que pastavam no campo de Sarão era o intendente de Setra e Saronita. Dos bois que se criavam nos vales de Safate, filho de Agli, e Ubil, ismaelita, curava dos camelos. Jadias, Meronate dos jumentos, cuidava dos jumentos, e Jazias, a galeu das ovelhas. Todos esses eram os intendentes da fazenda do rei Davi. Era tudo registrado, esses trem. Oh, que doido. Jonatã, porém, tio paterno de Davi, homem prudente e letrado, era o seu conselheiro. Ele, Ajaiel, filho de Ecamon, estavam com os filhos do rei. Aquitofel também era conselheiro do rei, e Cusai Araquites era privado do rei. Depois de Aquitofel era Jojaba, filho de Banaias e Abiatar. Joabe era o generalíssimo do exército do rei. Eu devo ter falado Banaias um tanto de vez. É Banaias, não é Bananaias. Eu converso assim também. Convocou, pois, Davi a Jerusalém todos os príncipes de Israel, os chefes das tribos e os comandantes dos corpos que serviam ao rei, e também aos tribunos e centuriões e os administradores da fazenda e as possessões do rei, seus filhos como os eunucos e os mais poderosos e valorosos do exército. Tendo-se levantado o rei, posto em pé, disse: Ouvir-me, irmão meus, e o povo meu, e eu tinha considerado edificar a casa, onde descansasse a arca do concerto do Senhor, e o escabelo dos pés do nosso Deus. Tendo preparado tudo necessário para a construção do edifício, mas Deus me disse: Tu não edificarás casa no meu nome, porque és um homem guerreiro, tens derramado sangue. Entretanto, o Senhor Deus de Israel escolheu-me de toda a casa de meu pai para me fazer rei de Israel para sempre, porque de Judá escolheu os príncipes, e da casa de Judá escolheu a casa de meu pai. Entre os filhos de meu pai se dignou-se a escolher a mim para constituir rei sobre Israel. E até os meus filhos, como o Senhor me deu muitos, escolheu a ele o meu filho Salomão para sentar o trono do reino do Senhor sobre Israel, e me disse: Teu filho Salomão edificará a minha casa e os meus átrios, porque eu escolhi para o meu filho, eu serei o seu pai, e firmarei para sempre o seu reino, se preservarem e cumprir os meus preceitos e os meus juízos, como se ele faz presente. Agora, pois, vos conjuro na presença de todo o ajuntamento de Israel, ouvindo nosso Deus, que guardeis e estudei todos os mandamentos do Senhor nosso Deus, a fim de possuirdes essa terra cheia de bens e a de deixardes para sempre os vossos filhos depois de vós. E tu, meu filho Salomão, conheces o Deus de teu pai e serve-o com um coração perfeito e uma plena vontade, porque o Senhor sonda os corações e penetra todos os pensamentos do Espírito. Se tu buscares, achá-lo-ás, mas se o deixares, ele te rejeitará para sempre. Agora, pois já que o Senhor te escolheu para edificares a casa do santuário, anima-te, completa-te a obra. Davi deu a Salomão seu filho o desenho do pórtico e do templo
das suas oficinas, das suas salas e dos seus aposentos interiores da casa de propriação. Também de todos os átrios que ele tinha delineado e o cubículo que devia haver em roda para os tesouros da casa, para os tesouros dos sagrados móveis e os das repartições dos sacerdotes e dos levitas para todas as funções da casa, para todos os vasos do ministério do templo, especificando o peso do ouro conforme a diversidade dos vasos e dos feitios. Deu também ouro para os candeeiros de ouro e para suas lâmpadas, segundo o ouro para candeeiros de ouro, para a candeeira e das lâmpadas. Do mesmo modo, deu o peso de prata para os candeeiros de prata, para suas lâmpadas, segundo a diversidade dos tamanhos. Deu também ouro para as mesas da proposição, segundo a diversidade das mesas, e igualmente prata para outras mesas de prata. Também para os garfos e copos turíbulos de ouro puríssimo, para os leõezinhos de ouro, segundo seus tamanhos, proporcionou peso para cada um dos leõezinhos. E sim, também para os leões de prata separou diverso peso de prata. Para o altar em que se queima o incenso, deu o ouro mais puro, para que dele fizesse figura de um carro de querubins, que se entendesse as suas asas e cobrissem a arca do concerto do Senhor. Todas essas coisas, disse o rei, me foram dadas e escritas pela mão de Deus, para que eu compreendesse todas as obras do modelo. Disse mais Davi ao seu filho Salomão: obra varonilmente, anima-te, mete mãos à obra, não temas nada e não te desanimes, porque o Senhor Deus será contigo e não te largará, nem te desamparará, menos que tu não tenhas acabado toda a obra para o serviço da casa do Senhor. Eis aqui classes de sacerdote e dos levitas que estão ao seu lado, estão prontos para tudo o que respeita ao ministério da casa do Senhor. Assim os príncipes como o povo saberão executar todas as suas ordens. E te disse o rei a Davi toda a congregação: Deus escolheu só o meu filho Salomão, que é moço e tenro. A empresa é grande, porque não prepara morada para algum homem, mas para Deus. Eu, pois com todas as minhas forças me empreguei em ajuntar o que era necessário para as despesas da casa do meu Deus: o ouro para os vasos de ouro, e prata para os de prata, bronze para os de bronze, ferro para os de ferro, madeira para os de madeira. Preparei também pedras cornalinas, semelhante ao abalastro, em diversas cores, e toda casta de pedras preciosas e mármores, e de paros em suma quantidade. Fora essas coisas que ofereci para a casa do meu Deus, eu dou o meu bolsinho de ouro e de prata para o templo do meu Deus, sem falar que eu preparei para o santuário 3.000 talentos de ouro de Ofir, 7.000 talentos de prata finíssima, para dourarem as paredes do templo. E quando convenha de ouro, façam-se de ouro as obras, e onde quer que for precisa a prata, se façam da prata as obras pela mão dos artífices. Mas se alguém, por sua vontade, oferecer alguma coisa ao Senhor, encha hoje as suas mãos e ofereça ao Senhor o que bem lhe parecer. Prometeram os chefes das famílias e os nobres das tribos de Israel, e os tribunos e os centuriões e os intendentes da fazenda do rei. Deram para as obras da casa Deus 5.000 talentos de ouro, 10.000 soldos, 10.000 talentos de prata, 18.000 talentos de cobre, 100.000 talentos de ferro. E até todos os que tinham pedras preciosas as deram os tesouros da casa do Senhor por mão de Jael e Gersonita. E o povo se alegrou ao fazer as suas oferendas voluntárias, porque se ofereciam de todo o seu coração. E o rei Davi, da mesma sorte, alegrou em extremo, e louvou o Senhor diante de toda essa multidão, e disse: Bendito és tu, Senhor Deus de Israel, nosso Pai, de eternidade em eternidade. Tu és o Senhor, a grandeza, o poder, a glória e o vencimento. A ti é devido o louvor, porque não há no céu e na terra, porque há no céu e na terra é teu. O que há no céu e na terra é teu. Teu é, Senhor, o império, tu és acima de todos os príncipes, tuas riquezas e a tua glória, tu és o dominador de tudo, na tua mão está a fortaleza e ao mando de todas as coisas. Agora, pois, ó nosso Deus, nós te engrandecemos e louvamos o teu inclito nome. Porque quem sou eu e quem é o meu povo para te podermos oferecer todas essas coisas? Teu é tudo, e o que recebemos da tua mão, nós isso mesmo te oferecemos, porque nós somos peregrinos, estrangeiros diante de ti, como todos os nossos pais. Os nossos dias, como a sombra sobre a terra, não há consistência alguma. O Senhor nosso Deus, toda essa riqueza que juntamos para edificar uma casa ao teu santo nome veio da tua mão, e tuas são todas as coisas. Eu sei, Deus meu, que sondas os corações e que amas a simplicidade, e por isso eu também te ofereci alegre todas essas coisas na simplicidade do meu coração. E eu vi que o teu povo que está aqui junto te ofereceu os teus presentes com grande alegria. Senhor Deus de nossos pais Abraão, Isaque e Israel, conserve eternamente essa vontade do seu coração e faça e permaneça para sempre nessa resolução de te venerarem. Dá também ao meu filho Salomão um coração perfeito,
perfeito, para que ele guarde os teus mandamentos, as tuas leis, as tuas cerimônias e cumpra tudo. Edifique a casa a qual prevenia as despesas. Ordenou, pois, Davi a todo ajuntamento: bendizei o Senhor nosso Deus. E todo o povo bendisse o Senhor Deus dos seus pais, e se mostraram e adoraram a Deus e depois ao rei. Imolaram vítimas ao Senhor. E ao outro dia ofereceram holocaustos 1000 touros, 1000 carneiros, 1000 cordeiros, com todas as libações e todo o rito em sua abundância para todo Israel. Comeram e beberam naquele dia em presença do Senhor com grande regozijo. Ungiram em segunda vez a Salomão, filho de Davi, e ungiram-no ao Senhor rei em Sadoc em Pontífice. Salomão se assentou no trono do Senhor como rei de lugar de Davi, seu pai agradou a todos, e todo Israel lhes rendeu obediência. Todos os príncipes, os grandes, e todos os filhos do rei Davi também prestaram vassalagem e sujeitaram ao rei Salomão. Elevou o Senhor, pois, a Salomão sobre todo Israel, e lhe deu um reinado tal glória, qual antes não teve nenhum rei de Israel. Davi, pois, o filho de Isai, reinou sobre todo Israel. E o tempo que reinou sobre Israel foi de 40 anos, e em Jerusalém 33. Morreu numa ditosa velhice, cheio de dias e de bens e de glória, e reinou Salomão seu filho no lugar dele. E as primeiras e as últimas ações de Davi estão escritas no livro de Samuel, o vidente, e no livro do profeta Natã, e no volume de Gade, o vidente, que passou em todo o seu reinado e sua fortaleza acontecimentos que houveram no seu tempo, e assim Israel como todos os reinos da terra.